tempo que temos acompanhado algumas postagens nas redes sociais da deputada Tizé dos Santos. Para quem não conhece, Tizé dos Santos é filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que recentemente eleita como deputada tem sido mais uma vez promotora de informações que até certo ponto expõe a debilidade, a incompetência e as lacunas do que foi o governo do seu pai, do que foi a gestão do seu pai enquanto presidente. E é muito delicado, porque eu acho que como deputada ela devia primar mais por mostrar o que ainda tem que ser feito, ao invés de ficar a mostrar as suas insatisfações, principalmente referentes ao novo governo angolano, especificamente ao João Lourenço como presidente de Angola e toda a equipe que ele tem selecionado para trabalharem consigo. Depois de ser exonerada, ela tem mostrado sua insatisfação de uma forma muito clara. E muitas delas, sinceramente, têm sido desnecessárias no momento, como, por exemplo, a aula de gestão, né, não pedida, que nós vimos ontem no vídeo que ela postou, onde ela começa dizendo: regra número 1 sobre gestão: não se deve tomar nenhuma decisão sobre uma empresa sem antes fazer um levantamento para saber qual é o estado da empresa, qual é a situação dos trabalhadores, de como é o seu funcionamento. Não se deve substituir nem demitir, exonerar, rescindir contratos com prestadores de serviços ou vendedores de bens, sem antes acautelar que em seus lugares haverão outros serviços, outros prestadores de serviços, outros bens, outros funcionários com igual ou superior competência. Isto é uma regra básica, até na gestão doméstica. Ela diz que qualquer dona de casa sabe disso. Aprendam, meus camaradas. Se tivessem posto Ernesto Bartolomeu como presidente do Conselho da Administração da TPA, nada disso estaria acontecendo. Se tivessem perguntado, quiçá, a quem lá estava a prestar serviço, ou seja, ela e toda a sua equipe, quem são os melhores técnicos, se tivessem perguntado quem são os melhores técnicos, quem eram as pessoas competentes e capazes para continuar aquela qualidade que tinha sido alcançada. Qual? Uma nova inovação para o povo angolano? Qual qualidade alcançada? Não estou a entender. Eu acho que deveria se fazer um censo, deveria se fazer um levantamento, deveria se fazer uma pesquisa adequada para saber o que realmente os angolanos pensam sobre a TPA2, sobre a Tizé dos Santos, sobre a sua governação, sobre sua liderança, sobre seu trabalho, sobre seus resultados. Eu acho que não se podia simplesmente falar assim sem ouvir o povo angolano. Eu não sei de onde vem a conclusão dessa qualidade alcançada, né? Ela continua dizendo: se tivessem perguntado, nada disso teria acontecido. Foi precipitação em achicalhar, em pisar, em desacreditar em cidadãos honrados, trabalhadores. What? Que muito fizeram pelo país, que muito contribuíram pela valorização imensurável. Tem uma risada no meu país, né, das mulheres quando elas se reúnem na pedra para pisar um milho, para fazer fuba. Aí começam a contar as fofocas, estás a ver? As mais utópicas, as mais engraçadas. Depois que uma lança, as outras ouvem essa notícia. Sabe o que elas fazem? Peraí, vou fazer de novo. Mesmo, é justamente isso. Sim. Querem que eu diga o quê? Querem que eu diga o quê? Primeiro, devemos considerar o fato de que a palavra gestão significa ação de gerir bem, de administrar eficientemente, de governar diligentemente ou dirigir negócios públicos ou particulares.
não é? Eficiência, governação diligente, maturidade, competência. E existem também algumas regras básicas dentro daquilo que pode ser considerado como boa gestão, que tem a ver com pensar de forma sistêmica e não apenas no próprio umbigo. Não tem a ver com a TZ crescer, mas com o povo angolano crescer. O que parece que não aconteceu. Sim, não quero desvalorizar o fato de que algumas coisas foram alcançadas, mas eu acho que atendendo aos valores gastos, atendendo ao capital humano, eu acho que tinha-se mais, podia-se chegar a mais do que o que vimos ou do que o que temos visto, né? Então tem que se pensar também no papel do administrador enquanto ele está ali a governar, a liderar. O administrador não tem que se ver apenas como chefe, tem que se ver como aquele que é feitor de pontes. Eu acho que isso é muito importante, aquele que é o intermediador. Ele deve promover o aprendizado coletivo com conhecimento compartilhado, deve se primar pela criatividade. O novo deve ser uma meta. Todas as vezes que nós falamos em instituição, o líder deve ser o exemplo, deve trabalhar com afinco, deve se equilibrar planos a curto e longo prazo. Tizé dos Santos, a senhora diz que se tivessem perguntado, nada disso estaria a acontecer, mas eu acho que eu tenho que dizer o contrário. Se a senhora tivesse avaliado, estudado, projetado, planejado, capacitado mais pessoas para poder prever dificuldades a longo prazo, nada disso estaria a acontecer. Então a culpa também é da senhora, porque a senhora não conseguiu liderar bem, não conseguiu trabalhar de forma eficiente, administrar ou gerir, como a senhora prefere, de forma profícua. Então quais são os resultados? Os que estamos a ver, que a senhora tem muito bem atestado. Então deve haver responsabilidade socialmente dentro e fora da organização, mais uma vez digo, da instituição. Deve-se promover o incentivo, o respeito e valorizar os colaboradores. Deve-se tomar decisões com base em indicadores. Isso tem a ver com a leitura de tempos para afirmar bases fortes em meio a crises. Eu acho que a TPA2 está a passar por uma crise agora, porém as bases são movediças, ou durante todo esse tempo elas não conseguiram ser fortes o suficiente para lidar com um tempo de transição de governo, de transição de gestão, ou de transição de equipe, ou de transição de líder, e finalmente estabelecer grandes metas que favoreçam, neste caso, Angola, e não apenas o administrador ou um participante da equipe em particular. Então isso é muito importante, o que parece que não aconteceu nesse tempo que vocês estiveram a trabalhar com isso. E olha que existe alguém que fez uma nota que eu acho que pode revelar a realidade sobre o que está acontecendo neste exato momento com todo esse vucu-vucu que estamos a ver. Essa mesma pessoa diz: eu vi, ninguém me contou, mas como a verdade deve ser pública, quero esclarecer-vos o seguinte: a Semba Comunicação desfalcou não apenas o erário público, mas agora também desfalca o centro de produção do Camama, deixando este sem material essencial para emitir sinal de qualidade. Mas a pior, muitos não sabem, ou seja, afinal o material nem pertencia à Semba Comunicação, era material alugado da empresa da Tizé dos Santos, a Westside, né? A Westside, e pago com dinheiro do Estado. Agora vocês que defendem o regresso da Semba respondem ainda: com aquele todo o dinheiro era preciso alugar material. E o Ernesto Bartolomeu fez uma nota também no Jornal Nacional dizendo que foram gastos aproximadamente 17 bilhões. É como, né? Essa mesma pessoa que passou essa nota diz: o sinal de emissão em HD era gerenciado por uma empresa portuguesa na qual a Semba detém ações com o término da gestão. A Semba retirou sem explicações o sinal em HD, forçando assim a nova gestão a recorrer ao sinal antigo analógico SD. Ele coloca isso entre parênteses: durante a sua gestão, a Semba Comunicação não deixou
nenhum patrimônio à nova gestão, nem empregados com condições de vida estáveis. Só alguns exemplos: repórteres sem salários dignos, apresentadores sem transporte pessoal, apresentadoras que tinham que desarrascar para ter um traje digno de ir para irem para o ar. Ou vocês, traje, uniforme, roupa, as pessoas não tinham para apresentar os programas. Como assim? E esses 17 bilhões, é como? Foram aonde? Olha, vou falar uma coisa aqui que não tem que ser falado. Até hoje, ninguém sabe se a Semba gastava como, nem como o quê, nem com o quê. Por exemplo, existiam dezenas que recebiam abaixo dos 50 mil kwanzas. Não admira a miséria que os trabalhadores viviam. E alguém ainda fala em mérito. Isso é azar. Mérito, mérito. Dizer dos Santos, senhora deputada, a senhora tem certeza que quer voltar? Mesmo? Não, não é possível, não é inaceitável, não queremos. Hoje a TPA2 foi obrigada a acolher centenas de trabalhadores que a Semba Comunicação deixou no desemprego. Cameraman, repórteres, jornalistas, produtores, etc, etc, mas também nunca tiveram mesmo boa vida, pelo menos estarão na função pública. Eu que sofri esta porcaria toda e o cinismo destes empresários sem moral, sei que eu, com metade do valor que a Tizer recebia do Estado, eu faria muito melhor, mas frustra-me ver alguns posts de angolanos a dizerem: porque Semba volta mesmo. Isso já não é burrice, é mesmo espírito de escravo. A nova direção da TPA12 encontra-se de momento preocupada em melhorar a qualidade de emissão do canal. Quem mais podia, nada fez. Vamos deixar a nova gestão da TPA12 trabalhar. Por César. Não tenho nada mais a dizer além do que o César Cabral já expôs aqui. E mãe dizer, bate bola baixa. Bate bola baixa. Menos, como dizem no Brasil, menos. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e acompanhe todos os vídeos por aqui. Tchau, tchau e até breve.